Ora, sejam muito bem-vindos ao Old Gamers, um podcast onde dois amigos conversam acerca de videojogos. Desta vez vamos dedicar este programa ao grande jogo Streets of Rage para a Mega Drive. Neste momento estamos disponíveis em várias plataformas de podcast, incluindo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, por exemplo. E também YouTube. Exatamente. Sigam-nos no vosso agregador favorito e subscrevam ao canal, que é sempre muito importante. Comigo está Tiago Carvalho, lutador profissional de capoeira para invisuais. Capoeira. Muito bem, muito boa noite. Juntamente comigo, vocês já conhecem, André Leitão, estufador de carecas. Ele podia pôr perucas, mas não, prefere estufar as carecas. Muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Old Gamers, desta vez então dedicado ao Streets of Rage. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Bare Knuckle é um jogo de combate side-scrolling 2D publicado no Japão em 1991. Ao ser exportado para o Ocidente, viu o seu nome ser alterado para Streets of Rage. Este título, pelo qual também o conhecemos cá em Portugal, graças à consola de 16 bits Sega Mega Drive. O jogo teve um grande impacto, não só por estar numa consola doméstica, mas por permitir que dois jogadores partilhassem a experiência em simultâneo e se ajudassem mutuamente. O sistema de combate foi tão elogiado que, ainda nos dias de hoje, foi utilizado como molde para o Streets of Rage 4, lançado em 2020, e inspirou inúmeros jogos após o seu lançamento, como por exemplo a série dos Teenage Mutant Ninja Turtles, os Tartarugas Ninja. No entanto, é importante dizer que Streets of Rage não é a origem deste tipo de jogos. Ele próprio surge como uma evolução de Double Dragon e Final Fight, ambos lançados 1 ou 2 anos antes das arcadas, e deve bastante a estes jogos. A história é suficiente para dar o mote a um festim de porrada sem fim. A cidade é controlada por um sindicato do crime, liderado por um misterioso homem chamado Mr. X, que corrompeu o seu governo e sistema policial. 3 polícias de nome Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding tentam por várias vezes criar uma task force que resista ao sindicato, sendo que o esforço acabava sempre em vão. Sendo assim, os 3 humanos mauzões e peritos em artes marciais despedem-se da polícia e vão para as ruas tratar das coisas com as suas próprias mãos. Gil, o que é que tens a dizer acerca deste grandioso e épico jogo em 2D? O que eu tenho a dizer acerca do jogo, desde já boa noite, mais uma vez, em que o jogo em si foi um jogo muito bom para a altura. Tu neste caso estavas a dizer que dava para dois utilizadores na Mega Drive, na Mega Drive, mas depois na Game Gear dava para 3, conseguias usar as 3 personagens. Ele saiu nas plataformas, como tu disseste bem, na Mega Drive, saiu também para a Game Gear e para a Master System. Sim. Eu quando a joguei foi na Master System e não na Mega Drive. Ele teve uma versão também, já agora mobile, de telemóvel. Sim. Saiu também na 3DS, que eu tenho, na minha 3DS em formato digital. A versão da Master System era mais fraca e não tinha co-op, essa versão, e realmente os gráficos não têm muito a ver com o Streets of Rage que nós estamos habituados. Saiu também na Wii Virtual Console e em coletâneas agora que temos para a PlayStation 4 da Mega Drive, tens aqueles jogos todos, também lá tens para jogar. E eles na altura também falaste no Streets of Rage 4, em que saiu agora em 2020. Já jogaste? Ainda não joguei. Vamos jogar. Mas Streets of Rage 4, o primeiro foi anunciado a primeira vez que ia ser produzido para a Sega Saturn, quando ia sair a Dreamcast. Vê lá. Falaram que iam lançar o jogo em 2018, mas só foi sair o jogo há 2 anos atrás. Sim. Prontos, para veres. Um jogo muito bom para a era. Um jogo de 1991. Um jogo, neste caso comecei a jogar o jogo 95,
bem, porque em 91 ainda não pegava num comando, com certeza, a não ser da televisão. A não ser da televisão. Aqui é que a gente vê quanto antiga a gente é. Foi 95 para aí que pegámos 95 nisso. foi Sim. 95, 96 mais ou menos quando a gente pôs. É. Pá, um jogo espetacular para o que havia na altura. Gostava muito da jogabilidade, em que só andavas para cima, para baixo, para a frente ou para trás. Sim. E conseguias apanhar maçãs para comer, para regenerar a vida. Vários tipos de vilões que apareciam. Tu conseguias, em modo de combate, um dos primeiros jogos em que eu vi, conseguias agarrar nos maus e lançar contra outros. Sim. E pouca pistola usavas. Era Sim. só tudo à base do soco. Sim, isso foi porque eu estive a ver uma entrevista de um desenvolvedor do Streets of Rage original. E o que acontece é que os NPCs, que para quem sabe são os non-playable characters, ou seja, esses vilões que tu estavas a falar, que te tentam atacar, eles estão programados de uma forma a andarem à tua volta e a te cercarem. E a ideia é não te darem ali grande hipótese de fuga. Portanto, a grande mecânica do Streets of Rage é tu conseguires perceber esses padrões, conseguires fugir a esses padrões, e para te facilitar um bocadinho a vida foi introduzida essa mecânica em que tu consegues arremessar armas ou até mesmo os corpos dos vilões, e para isso tiveram de lhes colocar um sistema de detecção de colisão, ou seja, para identificar também esse corpo como uma arma. E na altura aquilo era uma sessão de pancadaria brutal. Eu lembro-me, qualquer amigo que fosse lá a casa, até mesmo com os meus pais, cheguei a jogar imenso Streets of Rage por causa disto. Acho que os jogos anteriores baseavam-se muito a detecção de colisão era apenas entre o jogador e o vilão, portanto socos, pontapés, etc. E este expandiu a coisa para uma complexidade um bocadinho maior. Tu podias apanhar facas de chão, bastões, e depois cada arma tinha o seu próprio dano. Muito fixe. Muito fixe. E mesmo no coisa, tu se apanhasses facas só conseguias arremessar a faca. Tacos, tinhas uma durabilidade de uma ou duas tacadas. Sim. Depois ferros, tinhas 2 ou 3. Mas acho o jogo muito, muito bom, no aspecto em que na continuidade do nível. Tu passas de um nível em que tens os tais vilões que te conseguem cercar. Sim. Que até se apresentavam às cores. Depois aparecia uns vilões que já atacavam mais, que pareciam umas tartarugas ninja. Sim. Não sei se te recordas deles, que eles pareciam ter carapaça. Mas lembro-me, sim senhor, é claro que sim. E até aos bosses. Eu acho que a ideia que eu tenho, os bosses eram incríveis. Um dos primeiros bosses em que a gente entra num elevador e vai lutar contra um boss que dava 3 das nossas personagens. Parecia o Kingpin do Homem-Aranha. Impecável. Primeiro que eu conseguisse ganhar aquilo, era terrível. O primeiro mesmo era na rua já, e o tipo tinha uma crista enorme. Só me lembro disso. Sim, esse é o primeiro, que é o cabeceira dos cristas. Exatamente. É para tu veres, eu já passei a fase ou seja, eu gostei tanto desse que anulei logo da minha memória esse e fui logo para o último, em que parecia o Kingpin. Que acho que foi o gajo mais difícil. Acho que é o gajo mais difícil. Era um Mr. X, não era? Do jogo, que era um Mr. X, exatamente. Eu tenho uma grande confidência a fazer, Tio. Então espero que não me atires pedras, nem as pessoas que estão a ouvir lá em casa, mas eu nunca acabei o Streets of Rage original. Vou-te explicar porquê. Eu acredito que sim. Na altura para mim era um jogo muito difícil. Eu acredito que se pegasse hoje, e temos a facilidade também, estas versões novas, e mesmo eu acho que a versão que eu estava a jogar para a 3DS tinha state saves, ou seja, tu conseguias gravar o jogo, mas na altura a Mega Drive não tinha saves. Então o que acontece é que eu não conseguia aguentar o tempo todo que o jogo tinha, e quando tentava forçar esse tempo em mim, ficava descuidado, e acabava por morrer. Mas cheguei muito perto do final e tinha um professor de violino, o meu professor de violino que me ensinava violino,
jogava Streets of Rage, que era uma coisa louca. Desculpa, tu tocavas violino. Tocava violino, exatamente, sim. Tá bem. Já fiz muita coisa Mais 2 nesta pontos vida. na minha consideração. Já fiz das André pontos. Leitão, o tocador de violinos. Eu comecei no piano, depois passei para o violino, tive 4 anos de aulas privadas e depois é que descobri a guitarra E agora está nos ferrinhos. Exato, agora estou a tocar ferrinhos. Agora só toca ferrinho. E o que acontece é que ele me contou o final, portanto eu vivi o final de Streets of Rage através do meu professor de violino. Bocado estranho. É Tu coisas tocas desta violino vida. e ele a contar como é que acabou o Streets of Rage. Não, as coisas, ou seja, as coisas não coincidiram. Eu não estava a tocar violino, ele não me estava a falar de Streets of Rage. Pensei que enquanto tu tocavas violino, ele contava-te a história para fazer uma cena dramática. Nós estávamos a ter uma aula, ele ensinava-me violino e depois quando tínhamos uma paz ele dizia, olha, virei o Streets of Rage pela terceira vez. ok. Isto é Muito verídico, ele virou o jogo várias vezes. Ele acabou o jogo várias vezes. Portanto, o teu professor não tinha uma idade assim muito diferente da tua. Não, ele é muito mais velho. Ok, muito bem. Era pai de um colega meu de escola, só que era um tipo que muito fixe. Mas o seu colega de escola também tocava violino? Sim, um tipo que tirou o doutoramento de música em Londres, dos violinistas mais incríveis que eu já conheci. Pá, o tipo tocava Paganini de uma forma brutal, que me deixava mesmo muito sensibilizado, e depois ao mesmo tempo diz, vou jogar Streets of Rage. Tu hoje em dia ainda tens muito essa questão de os jogos são uma coisa muito menor. Por exemplo, eu gosto muito de ler e eu noto muito bem, e tu sabes que eu gosto de consolas portáteis, portanto eu consigo normalmente levo livros e ou estou a ler ou estou a jogar. E é engraçado que o impacto que tem para as pessoas que estão à tua volta olharem para mim, eu noto completamente a diferença se eu estiver a ler, a reação delas, do que se eu estiver a jogar. Se eu estiver a ler, sou um tipo muito culto. Se eu estiver a jogar, passa uma criança. E é engraçado porque vai variando, porque eu de facto faço os dois, porque não há razão nenhuma para tu não fazer, são duas formas de cultura. Aliás, eu acho que os videojogos, ainda hoje é uma das minhas opiniões muito vincadas, os videojogos dão-te uma coisa, pá, que por muito bom que a leitura seja e que o cinema seja e que as séries sejam, que são fantásticas, eu sou a favor de tudo, portanto não sou contra nada, mas os videojogos têm para mim uma coisa que não existe no outro lado qualquer, que é, não são passivos, tu estás a participar na história e o teu cérebro está a mexer-se de uma forma diferente. Não estás só a assistir uma coisa a acontecer, estão-te a ser colocados problemas à frente que tu tens de resolver, ou a puxares pela cabeça, ou a teres reflexos indicados para a altura. Portanto, sim. Tu estás a ler um livro, ou estás a ver um filme, ou estás a ver uma série, são coisas fantásticas, sem dúvida. E podes ter mas praticamente estás quase a mesma. passivo. Sim. Nunca podes ter a mesma reação, não é? Porque no jogo tu estás a interagir o jogo. Pá, eu pelo menos quando são jogos daqueles que nos puxam, nós vivenciamos o jogo de uma forma muito intensa, pelo menos eu falo por mim. Sim. E neste caso no Streets of Rage acontecia isso, porque como tu dizes, não dava para fazer saves, ou seja, era o longo do jogo, não acabaste, começaste outra vez, vais começar do início. E pá, na altura, que lá está, pois também quem tem irmãos mais velhos safa-se sempre um bocado. Isto porquê? Porque eu conseguia jogar uma parte do jogo e depois era a minha vez de ir comer a sopa e vinha ele completar até a hora de jantar. Muito bom. E ele fazendo aos turnos, íamos fazendo aos turnos até conseguir um saía às 8, o outro continuava. E assim, pá, depois pronto, um gajo quando ia jantar mete em pausa, deixa ficar ligado, que é para quando a gente vier estamos ali. Só que muitas das vezes a mãe chegava lá, carregava no botão, estragava-nos a vida ali, 3 horas ali dedicadas ao jogo e não saímos da primeira emissão, da segunda, da terceira. Não, mas é como te digo, opá, tendo em conta aquilo que estavas a falar a nível de leitura, cinema, pá, gosto muito de livros, mas é na prateleira. Os pousados na prateleira a ganhar, pá, nunca. E digo porquê. Gosto muito de ler. É válido, nem toda a gente tem de gostar de ler. Mas eu não gosto de ler pelo aspecto de à parte do Streets of Rage. Se estivermos a jogar num jogo em que puxo pela cabeça, ou um jogo tático, Sims, Minecraft, consigo jogar o jogo, consigo criar uma história. Num livro não. Eu se estiver a ler um livro, eu só estou a ler o que lá está. Isso, é uma postura passiva. Eu não consigo imaginar o que é que está a acontecer. Ou seja, eu estou a ler.
Ok, não consegues ter essa parte de pegares na história de pegar e na história e estar a coisas imaginar o que é acontecer. que está a acontecer. Ok, vale. Por isso é que eu perco o interesse de ler. Sim, legítimo, não tem que ser uma coisa para todos. Aliás, tem-se falado muito desta questão da pandemia, gozam as pessoas de terem instantes atrás com livros. Opa, eu tenho, porque eu de facto leio muito. Claro, e claro. numa reunião que eu tive, isso foi comentado, em que foi dito: pá, ali olha, o André está ali a dar uma de culto, tem ali uma estante de Tem livros uma estante atrás, atrás. e a minha resposta foi: mas é tudo a maior parte de bandas desenhadas. Pois. Que nem sequer é verdade. Eu leio tanto bandas desenhadas como romances, e tenho muitos romances, adoro ler romances. Só que a questão é, não me quis pôr, ou seja, vamos desvalorizar isso, quer dizer, é tudo forma de cultura, são tudo formas diferentes, e tu não deverias ser olhado de uma forma diferente por estares a jogar ou por estares a ler um livro. Por exemplo, tu podes estar a ler um livro que não tem conteúdo nenhum, que é um livro completamente vazio. Vou dar-te um exemplo. Podes falar a rapariga do comboio. Acho que não foi um dos livros que eu li, mas foi um dos filmes que eu vi baseado no livro, em que até hoje, se eu lesse o livro, continuava a perceber tanto como o filme. Nada, mas, zero. por exemplo, olha, isso até é um romance que muitas pessoas devem gostar de ler, mas um livro acerca de nada, sabes? De certeza que devem existir imensos. E tu pões um tipo a ler um livro que não tem nada de interessante e está um tipo ao lado a jogar, o tipo que está a jogar vai sofrer mais preconceito cá em Portugal, sim, do que o tipo que está a ler. Porque cá em Portugal o jogar ainda é visto como uma forma menor. Sim, isto para concluir, para também não perdermos muito tempo neste ponto. Sim. O meu professor tinha isso de bom. Era um tipo que tanto estava-te a tocar Paganini, que era um violinista incrível, como depois ligava à Mega Drive e a jogar Streets of Rage. Só uma pergunta. Epá. Eu conheço um Paganini, mas é um palhaço do circo. Que era o palhaço Paganini. Não, mas este, se fores pesquisar, é um grande violinista. É um grande violinista. Epá, e sim, ele contou-me o final do Streets of Rage, que eu na altura fiquei de queixo caído, e ainda hoje não acredito que isto foi feito na Mega Drive. Uma questão que eu te ia perguntar: tu também ativavas os especiais sem querer? Porque aquilo, tu tinhas um especial quando estavas muito rodeado de inimigos e não conseguias sair dali, carregavas, e por exemplo no Axel eu acho que vinha um carro da polícia, parava e lançava-te uns foguetes que rebentava com todos os inimigos à tua volta. Sim, e aquilo estava num botão que eu acho que era tipo select ou uma coisa assim, em que o tipo carregava sem querer e gastava os especiais. Os comandos são diferentes. No comando da Master System tinhas mesmo um botão próprio para. Tu jogaste na Master System. Joguei na Master System. Ok, pensei que tinha jogado na Mega Drive. No comando da Master System tinha o botão próprio para lançar o especial. Especial esse que também só conseguias, como é normal, só ao final de derrotares alguns vilões e teres alguns pontos é que os conseguias lançar, não podias fazer sempre que querias. Sim. Mas sim, muitas das vezes, na aflição de não morrer, carrega nos botões todos, alguma coisa há de acontecer. Pronto. Quanto mais seja puxar o cabo do comando, levar no focinho sem comando. Pá, isso às vezes acontecia, mas é assim que funciona. Quando a gente é criança é assim, quando fica nervoso, ainda pior é. Tenho familiares quando ficam nervosos, mandam comandos à parede, como se a parede ou o comando tivesse culpa. Pá, e às vezes o pessoal que não está muito habituado a jogar, não é? Na aflição é como tu dizes, já acabaste de dizer agora, a pessoa que carrega nos botões todos. A minha mãe era muito assim, o meu pai já nem tanto, mas a minha mãe começava a agarrar nos botões todos, e olha que muitas das vezes acabava por jogar melhor do que eu. Melhor do que eu. Isto é a mesma coisa que conduzir carros com comando. Ou muita gente começava a virar o comando para o sítio que acaba a virar o carro verdade, para ver se conseguia fazer a melhor curva. Sim, mas e é engraçado pensar que hoje em dia tu já tens isso, os comandos têm acelerómetro que te permite fazer isso. Não havia acelerómetro nenhum. Na altura o acelerómetro era a tua consciência a dizer que se eu virar o carro vai virar mais depressa. Não, gente, não era assim, não é assim que funciona. Ou muitas das vezes quando tu estavas com um amigo que não tinha consola e estavas a trocar uns chutes com ele, qual é que era a desculpa típica? Os comandos não estão a responder. Este comando não está a corresponder. O comando não está bem ligado. Há aqui algum então a cabo. gente trocava de comandos, que era o meu comando que estava a corresponder pelo dele que não correspondia, e o dele continuava sem corresponder. Olha, não estava a contar com essa. Continuo a dizer que quem foi. Mas desculpa, quando tu estavas com esse comando ele correspondia. Quando eu estava com esse comando ele correspondia. Quando passava para ele deixava de corresponder. Se calhar. Mas também esse foi a melhor coisa que fez, foi vender a PlayStation para comprar pássaros.
Foi a melhor coisa que ele fez na vida. Mas há algum tipo de pássaros em especial? Canários, exóticos? nada, pá, canários, que era o que ele gostava de ter na garagem. Olha, eu acho um gesto bonito. Eu também. Eu acho um gesto tão bonito que ele comprou o PlayStation, durou uma semana nas mãos dele. PlayStation S, que era a PlayStation 1. Um clássico. Que era um bizinho fenomenal, mano. Um bizinho que um gajo, pá, brincava, tinha jogos, jogávamos todos em casa dele ou em nossa casa. E quando se falou na PlayStation 1, na primeira PlayStation, fora de série, toda a gente da rua que eu conhecia, tudo lá a casa a ver a PlayStation. Ainda era a PlayStation grande ou aquela não, a PlayStation grande, já a PlayStation grande. A primeira, aquele quadradão em que o CD por baixo era todo preto. Sim. Pá, coisa fenomenal. Ele só tinha um comando, porque na altura só veio um comando, portanto só ele é que podia jogar. Pá, isto nós ficámos por causa das aulas sem o ver pai durante uma semana. Na semana seguinte, João, dá para jogar aí um bocado de PlayStation? E eu, pá, já não tenho. Já não tens PlayStation, João? Não, vendi para comprar pássaros. Olha. E pá. E foi por opção dele. Foi por opção dele. É pá, bonito, gesto bonito. Eu espero que. Sim, porque ele consegue pegar nos jogos e meter nos pássaros, na gaiola dos pássaros, e depois é fight, e os pássaros andam ali à luta. E eu, pá, nunca percebi esse gosto de pássaros. Olha, vamos falar um bocadinho acerca do final do jogo. Para quem não está a par, o final é do mais épico que se pode encontrar num jogo em 2D de luta. Basicamente, a última etapa é contra o Mr. X, que é o vilão que o Gil estava a falar ainda há pouco, e basicamente quando lá chegamos, ele pergunta se queremos ser o seu braço direito. Se o jogador responder que sim, volta ao nível 6 e tem de acabar o jogo novamente. Se acabar o jogo, fica com a poltrona com um texto a dizer és o novo chefe. Se o jogador responder que não, luta com o Mr. X e atinge o final bom em que ele consegue deitar abaixo o sindicato. Agora, um detalhe muito importante: se estiverem dois jogadores a jogar em simultâneo e no momento em que o Mr. X pergunta se queremos ser o braço direito dele, se um jogador responder que sim e o outro jogador responder que não, ambos têm um duelo até à morte, em que só um sobrevive e esse jogador que sobrevive volta à stage 6 para conseguir derrotar o jogo e ser o novo chefe. Isto é incrível. Incrível. Tão incrível que nunca joguei essa cena. Ok. Ou seja, sempre que ele diz que quer ser o meu braço direito, depois tu respondes que não. Nope, quer ser uma bota no teu cu. Portanto, um chute no cu e siga, derrotar Mr. X. Que é para ficar com a poltrona e deitar o sindicato abaixo. Mas faz sentido. Mas nunca disse que sim. E agora estou a pensar, estou-me a arrepender. E repara, muita gente não deve saber isto porque de facto. Porque nunca ninguém diz que sim aos maus. Claro, tu estás a ser um herói do jogo. Exatamente. Agora queremos ser todos maus. Mas quão incrível é? Tu disseste que achou que saiu em que ano? Este é o jogo 91. 2 de agosto de 1991. 91. Quão incrível é um jogo que sair em 91 e ter um final com tantos ramos e com coisas escondidas, porque notem que na altura isto não se sabia, não é? Hoje em dia sai um jogo que tem esta brincadeira com o final, toda a gente sabe e toda a gente comenta, e quando nós vamos jogar o jogo e lá chegamos, a não ser que estejamos a dar rush ao jogo e tivermos feito pré-reserva e comprado no dia 1, nós não vamos saber, mas o mais provável é nós estarmos a jogar, chegamos ao final e já sabemos, olha, ok, eu aqui disser que sim vai acontecer isto, disser que não vai acontecer o... Na altura não, na altura e muitas pessoas de certeza que não sabem que isto aconteceu, é fantástico. Eu não sei, até pesquisar, não sabia que isso acontecia, porque também o normal, né, é quando a gente está a lutar, a gente também não sabe como é que vai terminar o seja, tem a dupla escolha. E quando ele dá a dupla escolha, o que a gente quer é, se vamos terminar a bem e ficamos e somos o braço direito deles, depois levamos uma facada nas costas, morremos, acaba o jogo, endgame, volta ao início. Ou vamos dizer que não, vamos de frontal, morremos, game over, começamos outra vez. Pá, basicamente, eu pelo menos, eu sou apologista do vou acabar o jogo com uma escolha e pronto, termina-se o jogo. Por acaso na altura havia mais jogos para jogar, se não houvesse lá tinha que jogar novamente, mas desconhecia por completo isso. Mas é igual tanto no Streets of Rage 1, 2 e 3 ou é diferente? Não sei se pesquisaste sobre isso. Não, só pesquisei. Okay. Isto
que eu acabei de contar, sei que acontece no 1. Não sei o que é que fizeram no 2 ou no 3. Por exemplo, no 4, eu já acabei o 4 umas 3 ou 4 vezes. Nunca foi dado sozinho e... Por acaso sozinho não. Foi sempre com pelo menos mais um jogador. Já acabei com 2 e com 3 jogadores. Não aconteceu isso. Não sei se no 2 ou no 3 fizeram. É uma excelente questão. Mas neste acontece isso. Que foi o primeiro jogo, volto a dizer, isto é incrível. Diz-me uma coisa, aquele nível central que é passado num barco, tu também tinhas a mesma dificuldade que eu sinto que, não sei porquê, nesse nível a dificuldade de jogo escalava um bocadinho de repente. Não sei se era uma sensação minha. Sensação não devia ser. Eu acho que escalava um bocado porque era naquele nível intermédio, era um nível em que tens aquelas raparigas com as correntes. Tens as raparigas com as correntes, ou seja, era um. O que eu acho é que era o nível mais difícil de se passar do barco, que era mesmo para quem queria, para os criadores de jogo, terem a certeza que a gente tem a capacidade de chegar ao fim do jogo. Porque o Streets of Rage, quando saiu para a Mega Drive, e mesmo na Game Gear, quando começou a estrear nas máquinas arcade, porque também estreou-se nas máquinas arcade. Acho muito difícil tu com uma moeda conseguir chegar a esse nível ou passar esse nível e é mesmo nos arcades até compreendo que obriga-te a pôr mais uma moeda para tu voltares a ter créditos para continuares a jogar. Em casa tu sentia a dificuldade porque também acho que era pelo lutador que a gente usava sempre. Qual é que tu escolhias já agora? Eu escolhia o camisola branca. O Axel. O Axel, exatamente. Era o que eu escolhi. De vez em quando escolhia também o Adam. Mas tinha também tinha a rapariga. Tinha a Blaze. Sim. A Blaze, exatamente. No nível do barco, pelo que estive a ler, no nível do barco, quem tivesse a Blaze conseguia passar com mais facilidade. Sim. Porque a Blaze contra as raparigas correntes era de igual para igual. E sabes porquê que isso era? Não, diz-me tu. As raparigas de corrente era o mesmo sprite que a Blaze, só que tinham as cores invertidas. Mas o boneco era igual. Porque eles na altura, não sei se foi por falta de financiamento, não te sei explicar porquê. Também, se vocês estiverem a ouvir em casa, souberem, deixem-nos uma mensagem, nós temos curiosidade disso. Mas basicamente utilizaram o mesmo sprite. Um sprite, para quem não sabe, é o modelo do personagem, neste caso em 2D, que é utilizado neste tipo de jogos. Portanto faz todo sentido. Engraçado, eu não sabia disso, que era mais fácil de passar se fosses com a Blaze, mas sabia que de facto essas raparigas tinham o mesmo sprite que ela, e agora estou a perceber porquê. Faz sentido. Agora já estou aqui a ver no online o sprite da Blaze e dos vilões do barco, e realmente é mesmo igual, mesmo posição de combate e tudo. Mudam as cores, as armas, não é? Meteram as armas metem as armas no canal, não tem. Mas é o mesmo modelo. Mas mesmo no jogo em si, é como em tudo, há sempre as fraquezas. E a personagem da Blaze, apesar da gente não jogar, pelo menos pouco joguei com ela. Também. Contra as raparigas é mais fácil porque ela tem o mesmo nível de combate que elas, apesar de não ter armas. Então a nível de defesa é muito melhor do que o Axel. Pelo menos nunca joguei, mas hei de experimentar. Passar só essa missão, se der. Engraçado. E tentar pesquisar nessa missão se a facilidade com que há para a gente passar o nível com ela. A última vez que eu joguei este jogo foi precisamente na minha Nintendo 3DS. E ainda é um jogo que ainda se joga muito bem, surpreendentemente. É um jogo que tu pegas nele. Eu acho que o combate está muito polidinho. Aquilo está tudo muito bem oleado. As mecânicas de colisão, de apanhares o adversário, tu começas a jogar um bocadinho e entras facilmente naquilo. Aquilo é uma espécie de Super Mario. O Super Mario na altura foi muito elogiado e ainda continua a ser o rei das plataformas, precisamente pela capacidade com que tu conseguias saltar e manipular o salto, a altura do salto que tu davas, e também a precisão onde caías e tudo mais. Eu aqui sinto que isto é muito parecido, que é
tu consegues entrar muito bem no sistema de combate, depois aquilo é viciante porque sabe mesmo muito bem, e sempre que tu perdes ou te encontras em apuros, tu sentes que o problema é mais teu do que o jogo, ou seja, é uma coisa justa, não é o jogo que te está a dificultar as coisas de uma forma injusta, e tu sentes que és capaz de sair de qualquer situação. Epá, é um jogo que eu fiquei mesmo surpreendido de não ter mostrado o tempo a passar por ele. É sempre uma coisa boa de se dizer de um jogo, principalmente do Streets of Rage. Tanto é que o Streets of Rage 4, não sei se sabes disso, mas ele foi construído por cima do Streets of Rage 1. Eu estive a ver um documentário Por acerca cima, do jogo. diz-me tu com melhorias. Ou seja, pegaram no Street of Rage 1, melhoraram a nível gráfico. Tudo, ou seja, a nível gráfico não tem nada a ver. Nós estamos a falar de uma coisa em HD, com uns bonecos diferentes. Por acaso ainda não pesquisei acerca desse. Mas nós vamos jogar esse jogo. Vamos jogar esse jogo os dois. É um jogo que se joga muito bem. O jogo acaba-se em cerca de 1 hora, 1 hora e meia. A última vez que acabei. Ou seja, em pixel art também. Podes jogar. O que acontece é, o jogo não é em pixel art. O Streets of Rage 4 é em HD. Só que tu desbloqueias personagens em pixel art. Se quiseres, portanto, eu no meu jogo neste momento tenho os personagens todos principais, porque como já virei o jogo várias vezes, tu vais recebendo como prémio os jogadores principais em pixel art e podes ir com eles. Mas o que é interessante nesse jogo é que ele foi construído por cima do 1, ou seja, tu tens uma imagem de um desenvolvedor a jogar o Streets of Rage 4 e aquilo é um completo overlap em termos de... Porque lá está, eles queriam ir buscar, mais importante para eles do que terem um jogo novo com etapas novas, com níveis novos, com vilões novos, mais importante para eles era capturarem o feeling de combate que tinhas de Streets of Rage 1, porque isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Não é todos os jogos que tu pegas neles neste ano, um jogo neste caso de 91, e tu dizes, isto ainda sabe muito bem. Há ali qualquer coisa, e portanto o que eles fizeram, e muito bem, porque Streets of Rage 4 é um jogo incrível. Tu vais gostar muito. Depois teremos episódio acerca dele, garantidamente, aqui no podcast. Eles conseguiram capturar essa alma deste jogo de 91, portanto é fantástico. Estou agora aqui a ver umas imagens, pelo menos, do Street of Rage enquanto conversas, e acho engraçado o Axel aqui com barba, fita Sim. azul e barba. O ano é passado uns anos à frente. Ou seja, é passado uns anos à frente do Streets of Rage 1. Sim. E tens mais personagens. Sim, isso também já estive a ver. Ou seja, tu passas diferentes. 3 personagens e pela informação que tenho aqui são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personagens. Ou seja, ele faz a aglomeração do 1, 2 e 3. Sim, tens personagens, é verdade, tens personagens do 2 e do 3, é verdade. Muito bem, muito bem. Relativamente a estes jogos, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, assim, a nível de nota de jogo, tendo em conta o jogo em si, para o ano em que se estreou, é 10 em 10? É um 10 em 10. É o 10 em 10. Para quem está a ouvir só este começou para quem decidiu começar neste episódio e não ouviu os outros, nós damos 10 a 10 a todos os jogos, está bem, malta? Só para ficarem a saber. Só para não ficar nenhum jogo ficar à frente de nenhum, porque todos os jogos são diferentes. Todos os jogos são diferentes e eu jogo de uma forma e vivo o jogo de uma forma, o Leitão joga da forma dele e vive de outra forma, mas as ideias são sempre as mesmas. Exatamente. Vamos sacar sempre a mesma ideia. E as notas são sempre coisas muito subjetivas, que acabam por não ter a objetividade que normalmente deveriam ter, porque ninguém consegue ser suficientemente parcial. É uma questão interessante. As pessoas que fazem reviews de videojogos em revistas fazem dos jogos que gostam, portanto a pessoa vai ter sempre tendência a dar uma nota positiva, e mesmo que a pessoa tente ser o mais parcial possível, é a natureza do ser humano não o ser. Portanto, para nós estes jogos são jogos que nós gostamos, que adoramos, têm todos um 10 em 10, mas faremos questão de dizer isto sempre no final de todos os episódios, porque tem piada, é isso basicamente. 10 em 10.
Quanto a nós, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir este podcast, mais um podcast. Nós gostaríamos imenso que vocês enviassem as vossas mensagens, seja por áudio, seja por texto. Podem fazê-lo para o e-mail oldgamerspt@gmail.com ou através do Instagram oldgamerspt. Estamos lá, podem mandar mensagens, a gente responde assim que puder. Exatamente. Se vocês tiverem alguma dúvida a nível de jogos, onde ir buscar jogos, quais os próximos episódios, o que é que vocês acharam positivo de ter falado, o que é que faltou de ter falado. Desde já quero agradecer a quem mandou mensagem no dia de hoje acerca do episódio dos Pokémons, ao António Pedro. Eu respondi a mensagem assim que possível. Obrigado pela mensagem, obrigado por seguires a página. Tens de puxar mais seguidores, é o que eu tenho a dizer. Quanto a nós, desejamos-vos uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, seja a altura em que estejam a ouvir este podcast, mas quanto a nós vamos dormir um bocadinho. Vamos tentar desligar tudo e tentar dormir um bocado. O resto, uma boa noite, fiquem bem, beijos e abraços. Até à próxima, pessoal. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.